Federal de usar canais oficiais para propaganda pessoal do Bolsonaro e outras autoridades. A defesa do presidente Jair Bolsonaro nega que o mandatário esteja fazendo uma propaganda antecipada após discurso com críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mês passado, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para uma fala do chefe do Executivo em um evento do Palácio do Planalto. Segundo a ação, Bolsonaro teria promovido propaganda política antecipada em favor da própria reeleição. O ministro do TSE, Alexandre Moraes, determinou que Jair Bolsonaro prestasse informações a respeito da possível antecipação da campanha eleitoral. Os advogados do presidente informaram ao Tribunal Superior Eleitoral que não houve um pedido explícito de votos, apenas duras críticas políticas asseguradas na Constituição. Mas o certo não seria usar o veículo do governo para divulgar apenas as ações das instituições e não da pessoa física daquele que ocupa o cargo, seja o presidente, governador ou o prefeito, Piperno? Eu vou te dar 2 exemplos concretos. Outro dia, todo mundo está de acordo que o 5G é uma tecnologia importante e a expansão disso vai fazer do Brasil um país melhor, mais desenvolvido e abrindo novas possibilidades, inclusive, para todos. Aí, outro dia, então, o ministro das Comunicações ele foi inaugurar o 5G no metrô de Natal. Aí, quando eu recebi aquela notícia, falei, pô, bacana, né? O metrô agora, né, dotado, e aí um lançamento experimental, uma espécie de projeto piloto, e eu achei uma iniciativa muito boa, né? A gente torce para que todas as redes de metrô e de trens de todo o país tenham acesso a isso. Muito bem. Aí, o sujeito, William, que entrava na rede de 5G disponível, antes de poder navegar, ele tinha que ver, aparecia um filminho de 10 segundos de realizações do governo. Isso é propaganda. Outra coisa, às vezes o presidente já foi, por exemplo, usar as instalações da EBC para fazer suas lives, as suas conversas aí, políticas, em que, né, ele fala, inclusive, de questões políticas, partidárias e tal. Aliás, ele tem todo o direito de falar isso, menos usar equipamentos e instalações do governo para propagar essas suas ideias. Então, são momentos em que o governo coloca, digamos, os recursos públicos a serviço do mandato do presidente. Marco Antônio, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu entrei no site do governo do estado do Rio de Janeiro e tem lá embaixo: Cláudio Castro inaugura a primeira casa do trabalhador da Costa Verde em Angra dos Reis. Isso deveria ser proibido? Aqui é muito fácil misturar o plano pessoal, a ideia do Bolsonaro pretender uma reeleição, obviamente, com os accomplishments, os feitos do governo, o que ele conseguiu fazer e entregar, o que está sendo inaugurado, o que está sendo veiculado pela mídia, pela imprensa oficial e assim por diante. Eu acho, e aqui fazendo uma releitura do que o Piperno falou, né? O Piperno é engraçado, né? Ele faz a leitura de coisas boas que estão acontecendo, só que ele, quando eu falo da lente do Piperno, do mundo maravilhoso de Piperno, né? Fantástico mundo de Piperno, é onde ele entra sempre com torcida. Então ele não consegue pegar e elogiar uma benfeitoria, algo que seja positivo, algo que seja bom para o país. Ele quer dinamitar o governo federal e, portanto, ele usa sempre algum tipo de subterfúgio para criticar algo que não é passível nem de crítica. Quer dizer, você não gosta do jeito que ele fala, você não gosta da maneira como ele se apresenta. Agora, ficar toda hora misturando o que é uma propaganda política oficial com pedir voto, a única coisa que ele não pode fazer é pedir voto. Agora, senão ele tem que deletar o Twitter dele, tem que deletar o Instagram dele, tem que deletar tudo, não pode fazer absolutamente nada, não pode fazer nenhuma inauguração. Então começa a ficar patético, porque a gente viu o modus operandi de qualquer outra administração pública e isso não era nem objeto de debate. Agora, uma coisa é fato, William, TSE vai ser um grande palco de guerras e batalhas judiciais dos dois partidos, né? Do partido que vai ser o do presidente da República e do PT. Por quê? Porque eles vão utilizar isso e aí entra uma vantagem estratégica no caso do PT, porque eles têm uma cúpula lá do TSE que é claramente contra o Bolsonaro e que vai toda hora tentar criar algum tipo de empecilho para a campanha do
presidente Bolsonaro. Eu peço aos senhores que prestem atenção na pergunta. Eu fiz uma pergunta objetiva em relação ao site do governo do estado do Rio de Janeiro, que coloca: Cláudio Castro inaugura a primeira casa do trabalhador da Costa Verde em Angra. Fato é, não deveria ser o governo do estado inaugura a primeira, não o nome do governador? Não estão divulgando o governador no site oficial? No começo da pandemia, a assessoria de imprensa do Dória falava gestão Dória e todos os meios de comunicação reproduziam gestão Dória. Não tem, eu acho feio, eu acho que soa estranho, né? É estranho para todo mundo que está ouvindo, mas querendo ou não, o governo do estado está sendo gerido por aquela pessoa. Eu não gosto, mas entre isso ser certo proibido... ou errado? Não, eu não acho que é errado. Eu acho que não gera nenhum tipo de mídia negativa para os dois lados. E positivo? Eu acho que tem lei para isso. A lei não permite esse tipo de propaganda pessoal. Você pode falar em governo, mas você não deve falar o governador, o presidente, o prefeito fez isso. Até porque é ele que faz, é o governo.